Ô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia, um grande abraço para você que está aí ligado no Acorda Vascaínos, aqui no canal 2 da plataforma. Você já é inscrito aqui no Ave Mais? Não é? Seja inscrito, dê seu like, acione o sininho, assim que a gente levantar um vídeo aqui ou tiver uma live, você vai saber. Venha com a gente, colabore com o canal Ave Mais. E você que quer ter a sua marca linkada ao AV Games, à resenha do meio-dia com Sérgio Quinde, aqui no Acorda Vascaínos, por que não? Faça sua aposta também aqui, o canal dá muita repercussão, a gente tem muito material diferente, legal, de opinião, de entretenimento. Venha, junte sua marca, entre em contato com a gente. Direção, sem cedilha, sem tio, @atençãovascaínos.com. Passado o jogo de ontem, agora é pensar no clássico de sábado contra o Flamengo. Eu já falei a minha opinião, acho uma missão praticamente impossível diante daquilo que o Flamengo rende, não do que o Vasco rende. O Flamengo está vivendo um grande momento, o Flamengo tem um treinador que está montando uma equipe novamente muito poderosa, e o Vasco tem dado nos jogos com o Flamengo apagões que eu não consigo angariar confiança. E não é só esse time não, nos últimos anos. Ontem a gente fez 2 anos da nossa última vitória em cima do Flamengo. Isso pesa muito aqui no mental. O mental do jogador, o mental do treinador, o mental do torcedor. O nosso mental está muito abalado quando a gente fala de enfrentar esses grandes times. A gente vive traumas por conta desses insucessos dos últimos anos do Vasco. O Vasco tem traumatizado muito o seu torcedor em função de atuações ruins, de atuações inconstantes, de atuações sem segurança ao torcedor. Porque uma coisa é você chegar no jogo e ver seu time minimamente acuando o adversário, estilingando, mesmo que seu adversário seja melhor. Isso tudo traz uma confiança muito grande para o torcedor, porque ele vem junto. É normal você ouvir que a arquibancada vem com o time. É o time que contagia a arquibancada. Uma arquibancada, às vezes, lotada numa decisão de campeonato, dependendo do adversário, ela fica calada. Se o adversário jogar bem, se o adversário for para cima. Eu dou um exemplo agora recente na final da Libertadores. Atlético Mineiro e Botafogo estavam jogando e o Atlético Mineiro teve uma vantagem absurda com 1 minuto. O volante Gregory do Botafogo é expulso. Estádio Monumental de Nunes, o lado da torcida do Atlético veio abaixo. E entre os botafoguenses aquela incredulidade. A torcida do Atlético ganhou corpo. Ganhou, claro que ganhou. Confiança. Pô, a gente tá com 1 a mais. Primeiro minuto de jogo. Vamos pra cima deles. O Botafogo montou um esquema, o Arthur Jorge, que o Atlético não chutava em gol. E o Botafogo fez 1 a 0, fez 2 a 0, deitou e rolou. E a torcida do Atlético não teve energia para se manifestar. Então, a arquibancada ela vem muito daquilo que o campo mostra. E o torcedor do Vasco, ele tem em alguns momentos até esperança, ele incentiva uma bola ali, uma bola acolá, porém, tem sido muito pouco. O Vasco tem sido muito pouco efetivo nesses jogos decisivos. Parece que sente a questão anímica, parece que sente a questão física, porque aí vem tudo. A questão psicológica que foi diagnosticada pelo seu treinador. Mas a gente precisa mudar isso. Eu ontem, no final do nosso pós-jogo, eu li uma mensagem de um assinante, eu acho que é Danilo o nome dele, que eu vi aquilo ali como um regozijo até a minha posição, porque para mim, o Vasco já está eliminado. Diante do que o Vasco vem jogando e diante do que o Flamengo tem tido de bons jogos e até de sorte, porque, por exemplo, no sábado o Flamengo vence por 1 a 0 o Vasco, num gol em que o Bruno Henrique errou o chute. Então até isso, os caras dão sorte, os caras estão vivendo um bom momento, os caras estão jogando contra a gente, tá fácil, tá entrando, tá encaixando. Quando a gente cria alguma dificuldade, a gente cria uma zona mais difícil para eles, o jogo aperta. E eu acho que a gente tem que ser, como disse esse assinante do nome Danilo, se eu tiver errado que me perdoe, a gente tem que mudar o mindset, a gente tem que mudar a nossa cabeça, tem que jogar com prazer, com alegria, cara. A gente tá perdendo por 1 a 0 o jogo. A gente tem que virar o jogo. A gente precisa jogar bola. Ou a gente vai sempre
se apequenar no fracasso de que não, nós não conseguimos ganhar mais do Flamengo na vida, ó Deus. Não. A gente consegue, a gente tem capacidade para isso. Volto a dizer, a gente não tem um time medíocre como já tivemos. Fosse em outros anos, eu diria, ó, babou. Mas dou muito exemplo daquele time que empatou em 4-4 com o Flamengo em 2019. O time do Vasco no papel era muito feio. O Flamengo foi o grande Flamengo de 2019, que ganhou tudo. O Vasco tinha Ribamar, que empatava o jogo. O meio-campo do Vasco era Richard, Marcos Júnior e Raul. O ataque era Rossi e Marrone, pra vocês verem. Sabe? A gente tinha Oswaldo Henriques, o Boca Negra, com o Ricardo Graça na zaga. Danilo Barcelos de lateral esquerdo. Pikachu de lateral direito. Enfim, um time normalzaço. Com o Flamengo lá, com Gabriel Barbosa, com Bruno Henrique voando, Arrascaeta voando, Gerson. Enfim, o time que eles montaram. E foi 4-4 por quê? Porque o Vasco competiu e, acima de tudo, é algo que aí eu cobro do técnico do Vasco. O Vasco tinha uma estratégia naquele jogo montada pelo Luxemburgo e pelo seu auxiliar Maurício Cupertino. Sabendo das limitações, das dificuldades, o Vasco sai perdendo por 1-0 logo nos primeiros minutos. Vira o jogo, vira. Toma um gol idiota no final do primeiro tempo, um gol do Rafinha, uma falta cobrada por trás da barreira, bola esticada, o Danilo Barcelos estica a perna e mata o Fernando Miguel. O Vasco toma o terceiro gol, mas o Vasco empata logo em seguida. Na verdade, eu acho que o Vasco faz o 3-2 e aí o Flamengo empata, vira o jogo e vai no final o Vasco empata com o gol do Ribamar. O mental daquele time era muito forte, era um time que entrou pilhado, mas como disse o Carille bem ontem, não é o pilhado do sábado passado, batendo, dando porrada acima do tom, não, é competir, ganhar a bola, fazer o lance, fazer o jogo, dar um susto nos caras, é o que o Vasco precisa e o Vasco tem qualidade para isso. O time do Vasco não é ruim, mas tem jogado de uma maneira tão covarde, de uma maneira tão anímica, de uma maneira tão desestabilizada. Inclusive isso foi perguntado na coletiva de sábado pro Carille, é um time experiente. Jogadores que já estão rodados, não tem nenhum garoto. Tirando o Ryan, o resto é tudo experiente. Tudo jogador de Europa, tudo jogador que já jogou em grandes times, já fez grandes classes. Qual é o problema? Qual é a dificuldade de enfrentar o Flamengo? Qual é o bloqueio que tem? Tem que acabar com esse bloqueio. Precisa liquidar esse bloqueio. Até porque mesmo que não consiga a classificação, que se vença o Flamengo. Acabar com isso, vencer, por que não, gente? Acabou. Que história é essa de 30 jogos ganhar 3, 4? Isso é uma vergonha. Claro que quem está agora não é culpado pelo passado, mas quem está agora tem que ganhar o agora. Não tem que entrar no marasmo da história, nossa, meu Deus, a gente vai perder de novo. Não. Não, já mudou muito. A gente já ganhou. Vou dar um exemplo. O Verratti em campo. O Verratti em campo não ganhou do Flamengo ainda. Isso deve incomodá-lo demais. Deve incomodá-lo. Claro que incomoda. A gente tinha outros jogadores aí que jogaram a Vera contra o Flamengo. Jogadores foram importantes, Medel, Maicon, não ganharam do Flamengo. Mas está na hora. A gente precisa. Agora, mais do que somente ter disposição, precisa ter disciplina tática, marcar, saber jogar. Jogar futebol, cara. Jogar bola, fazer o jogo andar. Porque a gente vai ficar carregando esse trauma para sempre? Não, não dá pra gente jogar em Itaquera que a gente nunca vai ganhar do Corinthians. Ora bolas. Que bobagem. Por que a gente não pode ganhar do Corinthians? A gente não pode ganhar do Inter em Porto Alegre? Ganhamos ano passado. A gente não pode ganhar do Grêmio na arena do Grêmio? Claro que a gente pode. Qual é o problema? Qual é a dúvida? O futebol, ele hoje está cada dia mais equilibrado e reitero aqui, acho que o time do Vasco tem limitações, mas não é dos piores times. Nós temos bons jogadores e ontem mesmo jogando contra o Nova Iguaçu, deu para ver que com mais jogadores a gente consegue chegar. A gente consegue ter mais volúpia de jogo, a gente consegue ter mais capacidade, a gente tem mais força. Eu acho que tudo isso pesa demais. A gente precisa entender isso, que é um jogo importante, claro que é, mas é um jogo que a gente precisa jogar futebol, cara. Sabe? É um jogo como outro qualquer. A gente precisa fazer o nosso trabalho direito. E se a gente fizer o nosso trabalho direito, a gente pode equiparar.
Claro que os caras são favoritos, claro que os caras estão numa grande fase, claro que eles estão com o placar na frente, mas precisa se organizar. E volto a dizer, se organizar para tirar essa zica, tirar essa neura de cima. Classificar, volto a dizer, para mim é muito difícil. Porque o Flamengo tem um grande time. Ganhar de 2 gols de diferença do Flamengo, eu acho que o Flamengo não perde jogo por 2 gols de diferença tem um tempinho. Vai ser complicado, por isso eu acho que, infelizmente, a gente já está fora. Mas ganhar o jogo, competir, mostrar aos caras, não, peraí, cara. Porque o Felipe Luiz falou isso depois do jogo de sábado. Subestima-se esse time do Vasco. Time que tem Felipe Coutinho, tem um Verratti, tem um Léo Jardim, tem um Piton, tem um João Vitor. Tem bons jogadores, cara. A gente não tem jogadores ruins. A gente tem o melhor jogador da Liga Portuguesa em janeiro, que foi o Nuno Moreira, que mostrou sua capacidade ontem. Enfim, acho que tem que jogar. E eu espero muito isso do Carille, que ele bote o que ele botou ontem, claro, é o Nova Iguaçu, mas da mesma forma, marcando pressão, tentando roubar a bola no campo adversário, treinando aqui atrás a saída de bola mesmo pressionado, aproximação, ter tranquilidade para o jogo, não ter nervosismo, botar a bola no chão, fazer o jogo andar, fazer um grande bobinho, uma grande... Como eles fazem, o Vasco precisa fazer também, valorizar a posse de bola. Chegou no fundo do campo pelo lado direito, recua, começa o jogo, vem buscar os meias, volta o time de novo, faz a bola andar, circula a bola para a esquerda, não deu pela esquerda, circula pela direita, o Flamengo avançou, faz 1-2, sai da marcação deles e faz o jogo, porra. Faz o jogo. Faz o jogo, aquilo que eles fazem no dia a dia. Não dá é pra pressionou, perdeu a bola. Ah, pressionou, botou a bola pela lateral. Pressionou, deu um bicão pra frente. Não pode, cara. Isso é um time treinado, é um time profissional, não é um time amador. Então a minha expectativa é essa, que ontem a vitória tenha dado esse ânimo, tenha dado essa confiança e, acima de qualquer coisa, dê esse time coragem para jogar futebol. Que é o que a gente cobra. Coragem, competição e coragem. Sem medo do adversário. Por mais que o respeito tenha que existir, porque eles são muito bons. Eles têm uma vantagem, eles vão jogar com um estádio que hoje é deles, infelizmente. Mas a gente tem condição de reverter? Acho muito difícil. Acho praticamente impossível pela qualidade deles. Mas vencer é o que eu torço. Que a gente possa vencer. Pela animação de ontem, pelo jogo de ontem, claro que dá uma esperança. Mas eu quero ver contra os grandes. Contra os pequenos, o União Rondonópolis era um time amador. O Nova Iguaçu, eu disse ontem, não dá pra gente dizer que não é parâmetro. É. Nova Iguaçu é um time chato, atual vice-campeão carioca. Mas a gente precisa entender que o Nova Iguaçu é o Nova Iguaçu, o Vasco é o Vasco. O Flamengo é o Flamengo. O Fluminense é o Fluminense. A gente precisa entender essa dimensão. Não se empolgar com a vitória, a ponto de achar que a gente vai atropelar o Flamengo, mas também não desdenhar da vitória, achando que o Flamengo já acabou, não precisa nem entrar em campo. Mas, de qualquer forma, a gente precisa quebrar essa barreira. Essa barreira do medo de jogar contra times mais formados. Somos o Vasco, cara. A gente não pode ficar com esse receio. Tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha no canal Atenção Vascaínos. Tchau.